Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Vou começar o vídeo te mostrando uma coisa que é de utilidade pública se você tá pensando em ir para Portugal. Lá você tem que respeitar uma regra, se liga só. You have to respect this law if you want to survive in Portugal. Believe me. If you don't agree with me, you have two doors at your right. And the law is simple. Cristiano Ronaldo is the best football player ever. Hoje temos aí Liga dos Campeões, Liverpool recebe o Atlético de Madrid, precisa de uma vitória e por pelo menos 2 gols de diferença para avançar direto para as quartas de final. Paris Saint-Germain recebe o Borussia Dortmund e precisa de uma vitória por pelo menos 1 gol de diferença e já consegue avançar também para as quartas de final. Você aí consegue arriscar um palpite para os 2 jogos? Coloca nos comentários. Também temos Copa Libertadores, Flamengo contra Barcelona de Guayaquil, São Paulo enfrenta a LDU e o Colo-Colo enfrenta o Atlético Paranaense. Coloquem seus palpites para todos os jogos aqui nos comentários, beleza galera? Vou falar de Ronaldinho Gaúcho, a novela Yaya Touré, vou falar dos jogos de ontem aqui dos times brasileiros e também dos jogos da Liga dos Campeões. Galera, o vídeo tá muito top, então sem mais enrolações, solta a intro! Pela Copa do Brasil, ontem, Botafogo venceu o Paraná por 1-0. O único gol foi marcado por Luiz Fernando. Pela Libertadores, o Palmeiras venceu o Guarani do Paraguai lá no Allianz Parque por 3-1. Luiz Adriano marcou por baixo das pernas do goleiro. Após receber um bom passe de Rony, ele mesmo ampliou aos 73. E Luiz Adriano finalizou seu hat-trick, marcando aos 82. Raul Bobadilla diminuiu para os visitantes. Com o placar de ontem, o Palmeiras chegou à vitória de número 100 na Copa Libertadores. O único brasileiro que também conseguiu essa marca foi o Grêmio no ano passado. Santos venceu o Delfim por 1-0 e o gol foi marcado de cabeça por Lucas Veríssimo. Bolívar venceu o Tigre por 2-0. América de Cali venceu a Universidade Católica por 2-1. Libertad venceu Caracas por 3-2 e Boca Juniors venceu fácil o Independiente Medellín por 3-0. Pelo torneio feminino da França, Brasil e Canadá empataram em 2-2. Com 8 minutos, Marta já abriu o placar, Ludmilla ampliou aos 17, mas então Diana Madson diminuiu para o Canadá e Janine Beck empatou o jogo. Assim, o Brasil encerra o torneio sem conseguir vencer nenhum time, com 1 derrota e 2 empates. E agora a seleção de Pia Sundhage encerrou a preparação para os Jogos Olímpicos. No total foram 11 jogos, com apenas 1 derrota. O que vocês estão achando aí do trabalho da técnica sueca com a seleção feminina? Coloca nos comentários. Em entrevista à ABC, Cardinal Carlos Florentin, presidente do Banco Nacional de Fomento do Paraguai, confirmou que Ronaldinho Gaúcho e seu irmão realizaram 3 depósitos em contas diferentes, no valor total de R$63 mil. Ele ainda falou que esse valor seria uma espécie de caução para iniciar o processo de elaboração dos passaportes falsos. Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis foram detidos lá no Paraguai na última quinta-feira por portarem passaportes falsos. Aí depois foi decretada a prisão dos dois e eles já estão aí cumprindo cárcere privado desde alguns dias atrás. Acho que no total fazem 5 dias que eles estão aí na agrupação especializada da Polícia do Paraguai. Galera, os advogados do jogador já entraram com pedido de prisão domiciliar para ele se mudar para alguma residência lá em Assunção, mas ontem o juiz negou o pedido. E os advogados agora vão tentar recorrer da decisão no Tribunal de Apelações. A Associação de Jogadores do Paraguai, inclusive, fizeram um movimento ontem na internet falando que acharam a prisão do jogador um absurdo, que teria que respeitar um pouquinho mais Ronaldinho Gaúcho. O que vocês acham de toda essa história? Coloquem nos comentários. O Nacional, que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista, entrou com uma ação na Justiça, cobrando R$2.600.000 do Corinthians. E isso seria pela transferência do volante Thiaguinho. Em contrato, o Timão concordou em pagar o valor do jogador dividido em 4 vezes, mas segundo o Nacional, nenhuma parcela foi paga. Lucas Veríssimo, após o jogo de ontem, falou na entrevista que deseja ser valorizado no Santos e mandou o recado diretamente ao presidente José Carlos Pérez. Lembrando que o técnico Sampaoli já pediu a sua contratação no Atlético Mineiro e o Galo busca maneiras de viabilizar o negócio, já que a equipe da Vila Belmiro só libera o zagueiro pela multa rescisória de R$81 milhões. Se liga nas palavras do jogador. E a sua cabeça, como é que tá? Sampaoli pediu a sua contratação no Atlético?
Trabalhei com o professor, trabalhei bem, ouvi esses rumores. A única coisa que eu peço aqui dentro do clube é uma valorização, onde a gente já tive propostas aqui dentro do clube e o clube não me valorizou até o momento. Então, assim, é difícil. Eu digo isso já diretamente para o Pérez. Sampaoli pediu a reintegração de Cleiton. O atacante estava treinando separado e também estava na mira do Figueirense. Pedrinho assinou seu contrato com o Benfica de 5 temporadas ontem. Ficou acertado que ele fica no timão somente até o final do Campeonato Paulista e depois vai para Portugal para começar o período de adaptação. Então ele será reforço do Corinthians no domingo contra o Ituano. Palmeiras negocia com Vitória a renovação de empréstimo do atacante Luan Silva. O atual vínculo do jogador se encerra no dia 31 de maio e o Verdão quer renovar o empréstimo até o final do ano, comprando 15% dos seus direitos econômicos. Jorge Jesus, em entrevista ao Fox Sports, contou o porquê não aceitou a proposta do Atlético Mineiro quando veio para o Brasil e falou o seguinte, abre aspas, sem querer ofender ninguém, mas eu tinha que trabalhar em uma equipe que jogasse por títulos, fecha aspas. E o Botafogo ainda segue confiante no acerto por Yaya Touré, após a negociação ser retomada na última sexta-feira e ter até vídeo de anúncio vazado, os últimos dias foram meio quietos. Ontem, o membro executivo do comitê, Ricardo Rotenberg, falou algumas palavras após o jogo da Copa do Brasil e resolveu atualizar aí para os torcedores a situação do marfinense. Ele comentou que a negociação segue indefinida devido a problemas pessoais do jogador, mas que os agentes dele estão otimistas num final feliz nos próximos dias. O que vocês acham aí dessa longa novela de Yaya Touré lá no Botafogo? Segundo os agentes do jogador, o Yaya Touré quer vir jogar no Brasil, não está negociando com nenhuma outra equipe, e o que está dificultando realmente essa chegada dele são os problemas familiares, já que a família dele não quer vir para o Brasil. O que vocês acham? Será que a novela vai ter um final feliz? Será que ele vai jogar aqui no Botafogo? Coloca nos comentários as suas opiniões sobre essa novela. Vocês aí me perguntam direto aonde é que eu compro as minhas camisas de futebol, que nem essa daqui da Juventus, maravilhosa, linda, maravilhinda, galera. Ela é da loja LJ Imports. Tô colocando o site aí pra vocês, também tem o número do zap deles. Lá você escolhe a camisa que você quer. Mano, tem muita camisa bonita lá, é até difícil você conseguir escolher. Se você colocar o cupom lá, TOD, você ganha 10% de desconto e consegue personalizar sua camisa, colocar seu nome, seu número, o que você quiser. Vai lá que a loja é top, top, top. E agora chegou aquela hora da gente dar aquele nosso rolezinho monstruoso lá na Europa. Vamos começar vendo o que aconteceu ontem nos 2 jogos pela Liga dos Campeões. Lá na Red Bull Arena, o Leipzig foi superior ao Tottenham o jogo todo e mostrou isso vencendo por 3-0. Marcel Sabitzer abriu o placar aos 10 minutos, ele mesmo de cabeça fez o segundo gol. Então Forsberg, que entrou no lugar justamente de Sabitzer, no seu primeiro toque na bola fez o terceiro. E assim, pela primeira vez na história do clube, eles chegaram às quartas de final. O técnico do Leipzig, Nagelsmann, se tornou o mais jovem treinador na história da Liga dos Campeões a conseguir vencer uma fase eliminatória. Marcel Sabitzer, que jogou muito, foi eleito o melhor jogador da partida. Valência e Atalanta fizeram um jogão com direito a 7 gols, mas quem roubou a cena foi Ilicic, que marcou os 4 gols da vitória do Atalanta por 4-3. De pênalti, Ilicic marcou os 3 minutos, Gameiro empatou aos 21, novamente de pênalti, Ilicic fez o segundo, Gameiro também de novo foi lá e empatou de cabeça. Ferran Torres, por cobertura, colocou o Valência na frente, então Ilicic empatou aos 71 e ele mesmo virou o jogo aos 82. E assim o time italiano, em sua primeira edição da Liga dos Campeões, já conseguiu chegar às quartas de final. E não tinha como ser outro, né? Ilicic, autor dos 4 gols, foi eleito o melhor jogador da partida. Ele também se tornou o primeiro jogador a conseguir marcar 4 gols fora de casa numa fase de mata-mata da competição. Agora bora falar daquele vírus que vocês sabem que eu não posso falar o nome, senão o YouTube corta a monetização. Ele tá abalando muito o futebol europeu, deixa eu atualizar vocês um pouquinho do que tá acontecendo. A Federação Italiana de Futebol apresentou 3 possibilidades para o fim do campeonato italiano, que está suspenso até o dia 3 de abril devido ao vírus. A primeira seria declarar a Juventus como campeã, Lazio como vice, Lecce, Spal e Brescia iriam para a segunda divisão. A segunda possibilidade é realizar um play-off por meio de confrontos eliminatórios para ver o campeão e os rebaixados.
E a terceira seria cancelar o campeonato e não ter campeão nenhum nesta temporada. E aí a federação indicaria os times que iriam para a Liga dos Campeões e também para a Europa League. Na minha opinião, tem uma quarta opção, que é jogar todos os jogos de portas fechadas. Obviamente, perde a graça porque não tem torcida? Perde, mas pelo menos o campeonato não é cancelado, né? Agora, das 3 opções que a Federação Italiana aí propôs, qual que você acha a melhor ou então a menos pior, vai? Na minha opinião, seria aí o jogo por meio de playoffs, né? Ia ser da hora, né? Imagina, estilo mata-mata da Liga dos Campeões, pra gente ver quem ia ser o campeão italiano e abrir chance para vários clubes. Mas também ia prejudicar muito a Lazio e a Juventus, que estão fazendo uma temporada espetacular e estão ali na liderança e também vice-liderança do campeonato. Na tua opinião, o que seria melhor lá pro campeonato italiano? Coloca nos comentários. O Getafe tem um jogo na quinta-feira pela volta do mata-mata da Europa League contra a Internazionale lá na Itália, mas o presidente do clube espanhol avisou que seus jogadores não viajarão para o país por risco do vírus. Ele comentou que já fez um pedido para a UEFA dar uma alternativa e se tiver que perder por WO, que seja, ele não liga, mas seus jogadores não viajarão para a Itália. As 2 próximas rodadas da La Liga serão jogadas de portas fechadas. A Associação de Jogadores da Espanha, inclusive, fez um pedido para que o campeonato seja suspenso, pois eles acreditam que não tem graça nenhuma jogar de portas fechadas. A próxima rodada do Campeonato Português também será de portões fechados. Bayern de Munique e Chelsea pela Liga dos Campeões na semana que vem também será sem torcida. A Ligue 1 até o dia 15 de abril será jogada de portões fechados. O clássico pela Premier League entre Manchester City e Arsenal, que aconteceria hoje, também foi adiado. Kylian Mbappé estava com fortes dores de garganta e não treinou nem segunda-feira e nem ontem. Então o jogador foi testado para ver se estava com o vírus. Segundo a Rádio Monte Carlo, o resultado foi negativo e Mbappé deve começar o jogo no banco de reservas hoje contra o Borussia, já que não treinou nos últimos 2 dias. E o caso do Arsenal tá muito mais grave, galera. Os jogadores do clube tiveram contato com o presidente do Olympiacos, Evangelos Marinakis, no último jogo pela Europa League, lá no Emirates Stadium, no qual a equipe inclusive foi eliminada da competição. Então, o presidente do Olympiacos está com o vírus. E agora todos os jogadores do clube estão seguindo o protocolo para quem está sendo analisado para ver se tem o vírus ou não, e ficarão isolados por pelo menos 14 dias. Então vai demorar um pouco para você conseguir ver um jogo do Arsenal. O goleiro do Bravka do Newcastle sofreu uma ruptura do ligamento do joelho no último jogo e só volta nas últimas rodadas pela Premier League. Real Madrid confirmou a lesão de 2 importantes jogadores. Courtois tem uma lesão no adutor esquerdo e o lateral Marcelo tem uma lesão na coxa esquerda. Ambos não jogam no final de semana e são dúvidas para o jogo de volta pela Liga dos Campeões contra o Manchester City na próxima semana. Real Madrid não sabe se Zidane continuará seu trabalho na próxima temporada. Segundo o jornal AS, Maurício Pochettino tem tido conversas com o time merengue e foi pedido para que ele avise sobre quaisquer negociações que tenha com outro clube. A segunda opção, caso Zidane realmente vá embora, é Massimiliano Allegri, que está sem clube desde que deixou a Juventus. Na Inglaterra se fala que o Liverpool deve ativar a cláusula de rescisão de Timo Werner, avaliada em 60 milhões de euros com o Leipzig, mas os Reds ganharam agora a concorrência da Inter de Milão, que pensa no jogador para o lugar de Lautaro Martinez, que deve se mudar para o Barcelona na próxima janela. Lembrando que esse valor da multa vai somente até o último dia de abril. Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, beleza? Timo Werner, realmente, se for embora do Leipzig, aonde que seria melhor para o jogador? No Liverpool ou na Internazionale? Aonde você acha que ele teria mais chances? Falem sobre Yaya Touré, deixem os seus palpites aí sobre os jogos de hoje. Falem sobre tudo, bora bater um papo e ter uma discussão sadia. Tamo junto, galera. Valeu, falou!